com o Dr. Maia. Tá ele na linha aqui, então vamos já fazendo contato, certo? Nós temos aí 10 horas com 4 minutos, manhã de quarta-feira, belíssima quarta-feira. Todos os dias são lindos, nós é que estragamos por causa dos nossos humores. Doutor Maia, bom dia. Bom dia, prazer em ouvi-la. Prazer é igual, imenso, imensurável, fantástico. Tudo perfeito, bem, doutor Maia? Como diria Donaldo Schuller, perfeito, perfeito. Isso aí, né? Bom, eu agora falei uma coisa que eu tinha em mente começar a conversar com o senhor sobre um outro tema, depois adiante a gente fala, mas eu acho que eu vou começar por aqui. É incrível como eu descobri, depois de uma determinada situação, como a gente manipula pessoalmente o humor da gente quando acorda. Se tu deixa... Como é que tu... Assim, eu decido. Por exemplo, eu fico irritada com alguma coisa e eu mesma falo em voz alta comigo. E daí vai ficar irritada? Não vai ficar irritada. E boto uma música e faço alguma coisa, manipulo o meu humor. Não, isso não é assim extensivo a todo mundo. Tem pessoas que não conseguem fazer essa manipulação interna, porque isso supõe-se uma capacidade de eu me dissociar em algumas estruturas internas assim e ver que o meu humor está me corrompendo no sentido negativo, depressivo, sem sentido. E aí eu tenho uma outra estrutura que diz, mas vem cá, por que tu tá assim? A vida é bela, tem uma música, olha ali, olha só aquele passarinho. Isso eu diria que é uma evolução pessoal onde eu converso comigo mesmo como instâncias internas. É uma evolução pessoal que todos nós deveríamos alcançar. Porque aí, como tu diz, eu chego a manipular estados afetivos. Sim, porque eu percebi, e aí eu me uso como cobaia, né? Eu percebi, assim, o quanto tu vai só pelos instintos, entende? E daí, quando tu vê, já é meio-dia, 3 horas da tarde, tu já brigou com 3, 4, 5, e fez da tua vida um inferno, e, na verdade, foi tudo inútil, poderia ter sido diferente. Esse exemplo que tu trouxe é muito importante no sentido que a gente sempre fala, porque estados afetivos é que determinam condutas. E a racionalização, quer dizer, o pensamento, o mentalizar uma situação, indica uma posição mais alta onde eu começo a identificar afetos de toda a ordem e aí eu os manipulo numa linha racional. Então eu determino a minha conduta aí. E não sou impulsionado, como tu disse, instintivamente, que não é instintivo, é apenas porque os afetos, por exemplo, de depressão, de raiva, de ciúmes, de ódio, de agressão, de irritação, de ressentimento, passam a manipular a minha conduta. E eu não tenho nenhum raciocínio alto em cima para entender o que está me levando a esse ressentimento, a essa visão negativa, a esses ciúmes, a tudo mais. Eu fico preso num impulso e aí eu fico impulsivo. E ajo de acordo com esses afetos que não são maturados, vamos dizer assim. Sim. Agora, se poderia ter uma espécie de campanha para as pessoas, de alguma maneira, saberem que podem fazer isso. Porque eu conheço pessoas que fazem, parece que até sentem prazer em dizer, eu acordo sempre de mau humor. De manhã cedo eu sou um horror. Parece que a pessoa tem um certo orgulho disso. É que aí não tem essa capacidade interna de gerar uma nova instância raciocinante que diga para mim mesmo, por que eu estou com raiva hoje, ou ressentido, ou estou pensando naquele inimigo, naquela situação, e estou meio puto da cara, e eu já quero brigar, e eu já estou mal, eu já não sei mais o que fazer, e eu tô certo, e é assim que tem que ser, e eu vou ficar desse jeito. Não existe essa instância reguladora mais alta que é dissociada internamente, como tu disse, para aí, né?
Vamos ouvir uma música, Sim. deixa eu escrutinar bem por que eu estou ressentido, com quem eu estou mal, por quê? Essas perguntas é que dão uma condição de autoconhecimento maior. Sim, porque agora mesmo eu estava pensando, né? É tipo uma síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim. Isso, Mas esse é um exemplo nítido. Eu sou assim, me orgulho de ser assim, e quem não e vou achar morrer que eu assim. sou bom, que vá naquele lugar. Exatamente. Só que de repente tu percebe, abstraindo a outra pessoa ou as outras pessoas, e claro, cada uma delas tem importância, mas quando tu abstrai, tu vê que a única pessoa que fica realmente, acaba se prejudicando é tu. Evidente, porque realmente afetos impulsivos sempre vão, ao gerar uma conduta, no momento que eu gero uma conduta impulsiva, eu vou pagar um preço. E se eu conseguir, antes de gerar esta conduta, escrutinar bem o que eu estou sentindo e por quê, eu não pago preço nenhum, porque na vivência interna eu não estou comprometido com tipo nenhum de conduta. Esse é o ponto-chave. Uhum. Então seria possível dizer, ao acordar e a ter as primeiras reações diante de qualquer coisa que seja, até o chuveiro que não está dando aquela temperatura ideal, prestar atenção nas tuas reações e começar a administrar isso como quem administra o trânsito, por exemplo. Como se tu fosse um gerente de uma loja, de uma estrutura. Quer dizer, tu vê os problemas e estabelece direções a serem cumpridas para que os problemas sejam resolvidos. Essa instância interna, todos nós sabemos, se chama superego, que é um juiz interno que é capaz de dizer isto ou aquilo e fazer julgamentos. Por isso, superego, que significa, além do ego e das partes mais instintivas, que seriam inconscientes, tem este juiz interno que ele carrega em si as linhas ético-morais de relacionamento e a estrutura da cultura que eu vivo. Então, cada um de nós tem uma estrutura superegóica que diz assim, olha, eu te acho assim, assim, assado, eu acho isso, ou então, eu nasci assim, eu sou assim. Se eu tiver capacidade de tornar esse juiz interno o mais equânime possível, vendo todos os lados, que é quase que um julgamento interno, como a gente vê no tribunal, sem malandragens maiores, eu faço julgamentos o mais corretos possível da minha conduta, de mim mesmo, em relação aos outros. É simples assim de ver logicamente. Só que é muito difícil porque tu sabe como é que funciona o juiz, como é que funciona o advogado de defesa, de acusação, a testemunha e tudo mais, está cheio de nuances, né? Porque todos nós já sabemos como é que se dá esse diálogo. Porque todos os dias a gente se xinga pra caramba, né? Não tem dia que tu não dê uma raspada, uma raspana em ti mesmo. Mas tu é burro mesmo. São pensamentos que passam, né? Tu faz alguma coisa, viu? Tu confiou naquela pessoa, tu é um idiota. Por que chegou atrasado? Devia ter acordado mais cedo. Quer dizer, a gente vai se fazendo esse diálogo interno permanentemente. Aí uma pessoa me disse, eu não consigo fazer esse diálogo. Eu digo, mas como que não? Se tu faz naturalmente. Não, é natural, né? Essa conversa interna. É natural porque eu estou sempre sendo visitado por pensamentos os mais estranhos possíveis. É como se eu tivesse dentro de mim, na minha mente, um filme com lembranças e pensamentos baseados em lembranças que a todo momento estão se estruturando, umas muito intensas, outras médias e outras assim que passam de raspão. Então, eu estou sempre sendo visitado por estruturas de pensamento e estruturas afetivas que se interagem o tempo todo. Quando elas são mais intensas e têm ligação com o real, aí gera uma conduta. Eu tenho que ir à aula hoje, eu tenho que tratar bem essa pessoa hoje, eu tenho que resolver aquele problema, eu tenho que pagar uma conta. São estruturas bem claras, objetivas, que me levam a fazer algo
que eu domino e acho que sei o que vai acontecer e fazer, a não ser situações mais estranhas que todos nós somos vulneráveis e aprendemos com a existência, ou até com o repetir o erro e parando de repetir o erro porque eu aprendo com a experiência. Né? Aí é que também é uma questão, né? A repetição impressionante com 2 S's, né? A gente sempre tem que dizer que impressionante é com 2 S's, por favor. Que a gente tenha essas estruturas e não se dê conta, porque nós estamos muito voltados para fora, né? Ocupadinhos. Eu me lembrei agora eu acho que é o ministro da Cultura, né, que confundiu as seclas com acepipes. Que horror. A cepipe é uma comida gostosa, sim. que eu como antes de uma refeição. E as seclas são aliados ou não. Não, é de uma ignorância. E o pior, doutor Maia, é que eu sinto, talvez presunção minha, pretensão, mas eu sinto que eles têm orgulho disso. Impressionante, né? Com 2 S. O cara escreve trocado S por Z e assim vai. Não, que isso a gente faça no frigir das horas. Olha só, agora estou usando também a mesma linguagem, né? No frigir, né, das horas. Ele tinha que, antes de escrever no Face, eu não sei aonde dele, ele tinha que dizer para um assessor, olha, corrige. Pois então, rapaz, ele podia ter de repente um estagiário, né? É um sensorzinho, ou pedir auxílio universitários. Pior é que parece que uma parte da população acha isso legal. Tem gente que defende com unhas e dentes. Interessante. Agora eu queria falar dessa questão assim mais básica, internacional. Medo. Sim. Medo. Me parece que essas chamadas de epidemias, pandemias e tal, porque eu já passei por várias, né, quando elas eram anunciadas e a gente anunciava e daí depois era resolvido e blá, 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 blá. Só que parece que a função mais escondida de tudo isso é causar medo nas pessoas. Eu acho que isso aí até a gente discutiu assim meio em brincadeira, né? O que seria, vamos dizer, as guerras do momento atual, né? A gente falava muito em guerra atômica no passado, até eu estava vendo uma revista recente uma arma atômica que hoje é a Rússia, que tem as maiores armas atômicas, são a Rússia. É o Poseidon, que é um submarino que está viajando no mar o tempo todo porque ele é comandado à distância, quer dizer, não tem tripulante, e na realidade é uma bomba de hidrogênio que vive viajando pelo mundo, e que se eu ativar ele na fronteira de Nova York oceânica, eu consigo fazer um tsunami, uma onda de 500 metros de altura, na direção de Nova York. Tu imagina o que é possível, né? Poxa, meu Deus, Então, eu imagino porque eu já vi isso no cinema umas 300 vezes. A gente via, tu vê, por isso que tu falou que os filmes te antecipam, né? Então parece Então profetas. É uma arma que está lá, andando no oceano, sem tempo, sem problema, como ela tem um outro chamado, que eu não me lembro o nome, no espaço, que é uma espécie de drone gigante, que pode ser acionado a qualquer momento, e explodir onde eles quiserem. O russo é o mais avançado nesse tipo de arma de grande poder destrutivo. Então, realmente, né, essa guerra parece que se foi ultrapassada. Essa existe como um potencial. Aí nós passamos para a guerra econômica, e aí tem a guerra química, que essa foi usada muito na Síria, né, o gás sarin, na Segunda Guerra Mundial também, gás inodoro
que não tem cheiro e largam e simplesmente tu morre por asfixia.